Aleluia. Levanta e aplaude ao Senhor de pé, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, dê um forte aplauso ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Comece a declarar palavras de amor a Jesus aí no seu lugar. Comece a adorar o nome de Jesus. Comece a declarar o quanto o seu coração é grato por tão grande salvação que nos foi reservada através de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque o Senhor Jesus veio até nós. Jesus, nós te louvamos porque o Senhor abriu mão da sua glória e veio até a terra, Senhor. Nós te louvamos porque o Natal tem sentido para nós, porque o Senhor nasceu e reina nos nossos corações. Senhor, nós te bendizemos e devotamos a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Tu és digno, Jesus. Tu és o amado de nossas almas. Tu és o nosso Cristo, o Messias prometido, o ungido de Deus. Nós te louvamos, Jesus. Devotamos a ti toda a adoração, toda a glória, todo louvor em teu nome. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. E eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você. Eu sei que você já foi tão impactado com todas essas canções, através dessa adoração. Mas eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. A partir do verso 1. Isaías 7, a partir do verso 1. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Deu-se aviso à casa de Davi: a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acais e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acais, que está na outra extremidade do aqueduto, do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize: acautela-te e aquieta-te, não temas nem se desanime o teu coração, por causa destes dois tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias, porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: e isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco, e o cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não permanecereis. E continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo.
Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e Te louvamos por ela. Nós queremos pedir, amado Espírito Santo, ministra ao nosso coração a verdade que o Senhor ainda tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que momento tão lindo que vivemos para adorar o Senhor, para bendizer o seu nome, uma oportunidade tão rica que o Senhor nos reservou. Mas diante dessa palavra que nós acabamos de ler, certamente o versículo 14 é uma profecia bastante conhecida e que foi bem cantada aqui, falando que a virgem conceberia e daria à luz a um menino, e esse menino seria chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas é interessante que eu e você, que a gente possa notar que o capítulo 7 começa nos dizendo nos dias de Acais. E eu queria somente trazer o contexto, que dias eram esses, o que é que estava acontecendo nos dias do rei Acais. Só para que você entenda, o povo de Deus, o povo de Israel, era um só povo, um único reinado. E esse povo teve por rei o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. E até os dias de Salomão, Israel era uma única monarquia. E depois que Salomão morre e começa a governar seu filho, Roboão, o reino de Israel é dividido por causa da política pesada, por causa da política dura que Roboão implantou. Então agora Israel não é mais somente um reino, mas agora a gente vai ter o reino do sul, chamado Judá, e o reino do norte, chamado Israel. O reino do sul era um reino menor, somente com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e o reino do norte, Israel, era um reino maior, com as demais 10 tribos. Então é nesse contexto aqui que Acais está reinando, diante de um reino dividido, e Acais é rei do reino de Judá. E Acais foi um rei muito perverso, um rei terrível, um rei idólatra. E a Bíblia vai nos dizer que Acais levantou vários altares a ídolos. E diante desses altares, Acais fez sacrifícios de sangue. E para que você entenda, esses sacrifícios incluíram a vida dos seus próprios filhos. Ele sacrificou seus filhos diante de altares de reis pagãos. Então, esse era o rei Acais. Você percebe que ele era um homem completamente desviado dos propósitos do Senhor. E era esse homem que agora governava o reino de Judá. E é interessante que você compreenda que é dito a respeito do reino de Judá, que é desse reino, o reino que descende de Davi. E é desse reino que é dito que haveria sempre um descendente de Davi que ocuparia esse reino. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. Os versículos de 12 a 16. 2 Samuel 7, de 12 a 16. O Senhor aqui falando com Davi, dizendo: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para
para sempre. Então, era essa promessa que estava pairando sobre a descendência de Davi. E Acais era um desses descendentes. Mesmo sendo um homem de coração desviado, ele estava debaixo de uma promessa. Ele estava debaixo de uma palavra que foi declarada pelo Senhor, que a dinastia de Davi governaria, reinaria para sempre. E essa era uma promessa que apontava claramente para o nosso Senhor Jesus. Porque nenhum reino subsistirá para sempre, a não ser o reino do Senhor e do seu Cristo. Então, essa era uma promessa que apontava falava a respeito de Jesus. E aí, você vai entender agora que Acais estava nesse contexto. E a Bíblia diz que nos dias em que ele reinava, em que ele governava Judá, começou a surgir um tumulto, uma contenda. E na realidade o que estava acontecendo era o seguinte: os reis de Israel e o rei da Síria se uniram e eles queriam derrubar o rei da Assíria. E aí eles foram diante do rei Acais pedir que eles se unissem para os três juntos derrubarem o reinado assírio. Mas a verdade é que o rei Acais, ele não quis se unir a esses dois reis. Ele não quis participar dessa coalizão contra o reinado assírio. Então, os reis de Israel e o rei da Síria se uniram contra o rei Acais. E agora, o desejo do coração desses dois reis era retirar Acais do reinado de Judá para colocar um rei que fosse favorável a eles. E aí você observa que tudo isso aqui era uma guerra política, uma guerra de território, é verdade. Mas havia um pano de fundo que era espiritual diante de tudo isso. E qual era o pano de fundo? Como eu disse, Acais, ele era um rei desviado, mas ele era descendente de Davi. E agora, o rei de Israel e o rei da Síria, eles queriam colocar um homem no reinado de Judá que não era da descendência de Davi. Então eles queriam claramente impedir que a palavra do Senhor se cumprisse. Esse era um projeto de Satanás para impedir que a palavra do Senhor, que disse que da dinastia de Davi viria aquele que reinaria para sempre. Então, o intento de Satanás era impedir que a palavra do Senhor se cumprisse. Eles queriam colocar o filho de Tabeal, que não era da linhagem de Davi, no lugar de Acais. Mas a verdade é que os planos do Senhor, eles nunca podem ser frustrados, amém? Os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. E os planos do Senhor, eles não foram frustrados no reino de Judá, na vida de Acais. E eu quero que você entenda que Acais estava sob ameaças. Nós lemos esse texto e a Bíblia diz que diante da ameaça desses dois reis, que eram contrários a Acais, o coração de Acais temeu. E a Bíblia diz que não somente o coração dele temeu, mas o coração de todo o povo de Judá. Todo o povo ficou atemorizado diante da possibilidade daqueles dois reinos virem contra o reino de Judá. Porque eles disseram assim: está tudo acabado, nós vamos morrer. Eles estavam diante de uma crise. E você sabe que diante da crise, esse é o melhor cenário para a palavra profética ser declarada. E o Senhor agora levanta o profeta Isaías. E o profeta Isaías é levantado para ir diante de Acais e levar a ele uma palavra encorajadora, uma palavra de esperança. Sabe, a verdade é que o Senhor vai lá e levanta Isaías e diz assim: vai lá e diz a Acais que nada disso que está sendo articulado contra ele vai acontecer. Porque eu mesmo vou pelejar contra esses dois reinos. Eu mesmo vou dar conta do reino de Israel e eu mesmo vou dar conta do reinado sírio. Sabe, meus irmãos, mas há um fato curioso nessa missão que foi dado a Isaías. O Senhor diz: você vai até Acais, mas você vai levar com você o seu filho.
E o filho de Isaías era um bebezinho. Agora imagina comigo, um profeta indo diante do rei com um bebezinho no colo. Você consegue imaginar essa cena? Lá vai Toninho com a Antonella no braço, dá o recado ao rei. Você fica pensando, no mínimo isso vai virar uma bagunça, né? Porque o bebê, ele não vai se comportar da maneira que um adulto se comporta. Mas a verdade, meus irmãos, é que o filho de Isaías, ele trazia consigo uma mensagem profética. A Bíblia vai nos dizer que esse menino, ele era chamado de Sear-Jazub. E isso significa um remanescente voltará. Olha, quando Isaías chega diante do rei Acais para entregar aquela palavra que era encorajadora, que era uma palavra para estimular e para animar o coração do rei Acais, ele estava com ele, junto com o profeta, um menino que dizia assim: olha, um remanescente vai voltar, um remanescente vai se levantar. Sabe, vocês podem passar por opressões, vocês podem até ser levados cativos, como aconteceu com esse reinado aqui. Pode vir sobre a maioria do povo muita destruição, mas um remanescente será levantado. Sabe, aquele menino falava das promessas de Deus para o rei Acais e para o reinado de Judá. Sabe, o Senhor estava declarando através daquela criança: minha história não acabou com vocês. E o Senhor está declarando hoje para nós: a minha história não acabou com vocês. Eu continuo tendo promessas para vocês. E eu continuo dando sinais para vocês. E é interessante falar a respeito de sinais, porque nós estávamos falando de um rei que tinha o coração desviado. Nós estávamos falando de um rei que estava com o coração completamente afastado do Senhor. E o profeta Isaías chega para ele, declara uma palavra encorajadora, junto com o seu bebezinho ali, declarando: olha, um remanescente vai voltar. E o profeta Isaías diz assim para Acais: olha, pede um sinal ao Senhor. O Senhor está te dizendo para você pedir um sinal para Ele. Sabe, meus irmãos, esse era um clamor do céu para trazer de volta o coração de Acais à presença de Deus. O Senhor amava tanto aquele homem, que desejava que aquele homem se voltasse para Deus, que desejava que aquele homem se voltasse à sua presença. Mas sabe o que é interessante? É que Acais era um rei completamente carnal. E quando o Senhor dá para ele essa oportunidade dele pedir um sinal, sabe o que é que ele responde? Eu não vou pedir um sinal ao Senhor. Meus irmãos, como é que eu estou diante de um profeta? E o profeta me diz: o Senhor está te dizendo para você pedir um sinal. Minha gente, eu ia pedir uma mirabolância, eu não sei vocês. Sabe aquele sinal, foi de Gideão, né? O pedacinho do algodão molhado, a terra seca. A terra molhada, o algodão seco. Eu ia inventar uma mirabolância maior do que essa, para confirmar que aquilo ali era uma palavra do Senhor para a minha vida, que Deus estaria comigo. Mas o fofinho do Acais disse assim: eu não quero não. E aí ele dá uma de crente, porque crente tem umas palavras bonitas, vocês sabem, né? Como é crente. Ele disse assim: eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Olha, se converteu naquela hora. Mas a verdade é que isso era uma falsa piedade do rei Acais. A verdade é que ele não tinha fé para receber um sinal da parte de Deus. A verdade é que ele não queria ouvir a palavra do Senhor. E a verdade é que ele queria continuar consultando aos deuses pagãos. Ele não queria saber da palavra do Senhor. E ele rejeitou a possibilidade de pedir um sinal ao Senhor. E aí o Senhor disse assim: Acais, tem coisas que eu permito o homem escolher se quer ou não. Tem outras que a minha vontade soberana prevalece. E ele disse assim: você querendo ou você não querendo, eu mesmo vou dar um sinal. E o profeta Isaías se levanta e diz: o Senhor diz que a virgem conceberá, e ela dará à luz a um menino, e ele será chamado Emanuel.
E Emanuel quer dizer Deus conosco. Sabe, meus irmãos, eu quero que vocês entendam, é que o filho de Isaías, aquele bebezinho, ele era um sinal para Acais de que Deus estava com ele. E o Emanuel, o Messias prometido, o ungido de Deus, era um sinal para todo o mundo. Sabe, em tempos de crise, a palavra do Senhor vai bradar para mim, para você: eu estou convosco. Sabe, quando Acais recebe a visita do profeta e ele vem acompanhado daquele bebê, o Senhor estava dizendo: olha, um remanescente vai voltar, eu não abandono o meu povo. E quando o profeta Isaías se levanta e diz: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, ele está dizendo: eu estarei sempre no meio de vós. Essa é a promessa que já se cumpriu para nós. Nós acabamos de adorar o Senhor, declarando que esse menino já veio. O Emanuel já veio. O Deus está conosco. Mas sabe, a verdade é que Ele não somente está entre nós, mas Ele habita no coração de todo aquele que crê. Ele é Deus em nós. A pergunta que eu tenho para fazer a você nessa noite é: qual é a crise que você enfrenta? Qual é o momento que faz o teu coração estremecer como estremeceu o coração de Acais? Qual é o momento que talvez faça com que você duvide da promessa de Deus? Sabe, Isaías chegou diante de Acais e disse: acautela-te, aquieta-te, não temas, não desanime. Um remanescente virá, um remanescente voltará. E o Senhor continua dizendo para mim e para você: ei, você está ansioso? Ei, você está nervoso, está angustiado? Acautela-te, aquieta-te, não temas, não desanime. Ei, eu sou Deus Emanuel, eu sou Deus no meio de vós. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo veio, e Ele não ficou um bebezinho, Ele cresceu e Ele declarou boas novas de grande alegria. Sabe, Jesus disse aos seus discípulos, antes de voltar aos céus: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa bendita de Jesus. E assim como se cumpriu a promessa dada por Isaías a Acais, que viria um menino que nasceria de uma virgem, essa promessa de Jesus também se cumpre, ela é real. Então não há crise na sua vida nem na minha que possa fazer com que a gente desacredite da palavra de Deus, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Você não está só. Nós estamos celebrando hoje o Deus que habita em nós. Jesus nasceu, e essa é uma verdade bendita. Nós não estamos sozinhos. Você não precisa se sentir só, porque você nunca estará sozinho. Você não precisa ficar abalado com as crises que nós enfrentamos no mundo. São muitas crises, crises financeiras, ideológicas, políticas. Isso não pode te abalar, porque nós temos o Deus Emanuel. Ele está no meio de nós. Ele habita no coração de todo aquele que crê. Qual é a sua resposta diante da palavra do Senhor? O coração de Acais continuou incrédulo. O coração de Acais não se voltou para o Senhor. Acais morreu em coração duro, distante da promessa e da realidade da palavra do Senhor. Mas a verdade é que para todo aquele que crê, o Senhor deu o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus.
E se você crê, essa verdade bendita não será somente Deus conosco, mas será Deus em nós. O Natal vai começar a fazer sentido na sua vida hoje. Se você decidir crer nessa palavra bendita. O Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Nós vivemos nesse mundo situações que muitas vezes nos dão sobressaltos, mas nada pega o nosso Senhor de surpresa. E você não vive aqui abandonado e sozinho, você vive na presença e na companhia do Senhor. E a verdade é que nós esperamos o cumprimento de outra promessa. O Senhor declara na sua palavra de que Ele foi elevado aos céus, mas da mesma maneira como Ele foi elevado, Ele voltará para buscar o seu povo. E nós cremos nessa promessa bendita, nesse dia glorioso em que nós estaremos para sempre diante dEle. E como foi cantado aqui, não mais choro, não mais dor. O Senhor Jesus terá consigo a recompensa completa do seu penoso trabalho. Todo o seu povo diante dele, louvando e adorando o seu nome para sempre. Hoje, você tem a oportunidade de receber da parte de Deus essa declaração. Se aquiete, se acalme, não temas. Não desanimes, porque a Virgem já concebeu e o Emanuel já veio e Ele está aqui, amém? Fica de pé, nós vamos adorar mais uma vez ao Senhor.